Ok, hoje dia 21 de agosto, segunda, já fizemos nossa oração de início. Vamos à nossa leitura e estudos do livro dos Médiuns. Capítulo 31. Vamos, filhos, cerrai as vossas fileiras, isto é, que a boa união faça a vossa força. Vós que trabalhais na fundação do grande edifício, vigiai e trabalhai sempre por lhe consolidar a base. Então, podereis elevá-lo bem alto. Bem alto. A progressão é imensa. Sobre todo o nosso globo, uma quantidade inumerável de prosélitos se enfileiram sob o nosso estandarte. Muitos sépticos e até os mais incrédulos também se aproximam. Ide, filhos, marchai, com o coração elevado, cheio de fé. O caminho que percorreis é belo. Não esmoreçais, segui sempre a linha reta. Servi de guias aos que vêm depois de vós. Eles serão felizes, muito felizes. Caminhai, filhos. Não precisais da força das baionetas para sustentar a vossa causa. Não precisais senão de fé. A crença, a fraternidade e a união. Tais as vossas armas, com elas sois fortes, mais poderosos do que todos os grandes potentados do universo, reunidos, apesar de suas forças vivas, de suas frotas, de seus canhões e de sua metralha. Vós, que combateis pela liberdade dos povos e pela regeneração da grande família humana, ide, filhos, coragem e perseverança. Deus vos ajudará. Boa noite, até a vista. Napoleão. Nota: Napoleão era, em vida, um homem grave e sério. Toda a gente lhe conhece o estilo breve e conciso. Teria degenerado singularmente se depois de morto se houvesse tornado verboso e burlesco. Esta comunicação talvez seja do espírito de algum soldado que se chamava Napoleão. Porque Napoleão, nós sabemos que é a reencarnação de Júlio César, né? Sim, Nós sabemos também que ele faliu vergonhosamente a missão dele, né? é. Ele tinha a missão de alavancar a França, não da forma que ele fez. Ele tornou-se um sicário da Europa, né? Sim, Ele levantou a França, mas tornou-se um grande ditador, impondo muitas mortes de muitas famílias, não só na França, mas em toda a Europa, né? sim, Então não pode agora esse cara chamado Napoleão dizer, ó, sou Napoleão General. Kardec foi muito feliz em colocar isso aí, sim, com entendeu? certeza. 32. Não, não se pode mudar de religião quando não se tem uma que possa, ao mesmo tempo, satisfazer ao senso comum e à inteligência que se tem e que possa, sobretudo, dar ao homem consolações presentes. Não, não se muda de religião. Cai-se da inépcia e da dominação na sabedoria e na liberdade. Ide, ide, pequeno exército nosso, ide, e não temais as balas inimigas. As que vos hão de matar ainda não foram feitas. Se estiverdes sempre, do fundo do coração, na senda do Senhor, isto é, se quiserdes sempre combater pacificamente e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade. Vicente de Paulo. Nota: quem reconheceria São Vicente de Paulo por esta linguagem, por estes pensamentos desalinhavados e baldos de senso? Que significam estas palavras? Não, não se muda de religião. Cai-se na inépcia e da dominação da sabedoria e na liberdade. Com as suas balas, que ainda não são feitas, muito suspeitamos que este espírito é o mesmo que acima se assinou Napoleão. Nós estamos
A minha mãe está aqui, eu vou falar para ela o que que a gente está lendo. Tem algumas dissertações espíritas, algumas psicografias que foram feitas na época, né, de Kardec. E aqui a gente está estudando sobre reconhecer realmente se o espírito é aquele que eles falam. Karina, tu observa que a mesma, tem o mesmo, Mesma o espírito, linha, a mesma linha de raciocínio, né? Bala, que não sim, sei o quê, né? Então esse capítulo são as comunicações apócrifas, não é isso? isso. As comunicações falsas, né? Aqui, isso. Nós lemos antes, acho que umas 2 reuniões antes, as que eram verdadeiras, com toda aquela harmonia de, né, que a gente aprendeu, estudou aqui sobre os bons espíritos, né, passando as mensagens, e os médiuns que não estavam fascinados. E aqui a gente tem alguns exemplos de pessoas que assinam com nomes famosos e, enfim, é o que a gente sabe, né? A gente está vendo só a diferença dessa fluência dos bons espíritos com aqueles que não são. 33. Filhos da minha fé, cristãos da minha doutrina esquecida pelos interesses das ondas da filosofia dos materialistas. Segui-me no caminho da Judéia, segui a paixão da minha vida. Contemplai meus inimigos agora, vede os meus sofrimentos, meus tormentos e meu sangue derramado. Filhos espiritualistas da minha nova doutrina, estai prontos a suportar, a afrontar as ondas da adversidade, os sarcasmos de vossos inimigos. A fé caminhará sem cessar, seguindo a vossa estrela, que vos conduzirá ao caminho da felicidade eterna, tal como a estrela conduziu pela fé os magos do Oriente à manjedoura. Quaisquer que sejam as vossas adversidades, quaisquer que sejam as vossas penas e as lágrimas que houverdes derramado nessa esfera de exílio, tomai coragem, ficai persuadidos de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos estará muito acima dos tormentos da vossa existência passageira. O vale de lágrimas é um vale que há de desaparecer para dar lugar à brilhante morada de alegria, de fraternidade e de união, onde chegareis pela vossa boa obediência à santa revelação. A vida, meus caros irmãos, nesta esfera terrestre, toda preparatória, não pode durar senão o tempo necessário para viver bem preparado para essa vida que não poderá jamais acabar. Amai-vos, amai-vos, como eu vos amei, e como vos amo ainda. Irmãos, coragem, irmãos, eu vos abençoo, no céu vos espero. Jesus. Nestas brilhantes e luminosas regiões, onde o pensamento humano mal pode chegar, o eco de vossas palavras e das minhas veio tocar o meu coração. Oh, de que alegria me sinto inundado, vendo-vos a vós continuadores da minha doutrina. Não, nada se aproxima do testemunho dos vossos bons pensamentos. Vede, filhos, a ideia regeneradora lançada por mim outrora no mundo, perseguida, detida um momento sob a pressão dos tiranos, vai doravante sem obstáculos, iluminando os caminhos à humanidade, por tanto tempo mergulhada nas trevas. Todo sacrifício, grande e desinteressado, meus filhos, cedo ou tarde produziu frutos. Meu martírio vô-lo provou, meu sangue derramado pela minha doutrina salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. Sede benditos, vós, que hoje tomais lugar na família regenerada. Ide, coragem, filhos. Jesus. Nota. Indubitavelmente não há de mal nestas duas comunicações. Porém, teve o Cristo alguma vez essa linguagem pretensiosa, enfática e empolada? Faça-se a sua comparação com a que citamos acima, firmada pelo mesmo nome, e ver-se-á
de que lado está o cunho da autenticidade. Todas estas comunicações foram obtidas no mesmo círculo. Nota-se, no estilo, um certo tom familiar, idênticos torneios de frases, as mesmas expressões repetidas com frequência, como, por exemplo, ide, filhos, e etc. Donde se pode concluir que é o mesmo Espírito que as deu todas, sob nomes diferentes. Entretanto, nesse círculo, aliás, consciencioso, se bem que um tanto crédulo demais, não se faziam evocações nem perguntas. Tudo se esperava das comunicações espontâneas, o que, como se vê, não constitui certamente uma garantia de identidade. Com algumas perguntas, um pouco insistentes e forradas de lógica, teriam facilmente reposto esse espírito no seu lugar. Ele, porém, sabia que nada tinha a temer, porquanto nada lhe perguntavam, e aceitavam sem verificação e de olhos fechados tudo o que ele dizia. Nós tivemos no início das dissertações espíritas uma mensagem assinada Jesus que deu para sentir a diferença realmente dessas mensagens. 34. Como é bela a natureza, como é prudente a providência, na sua previdência. Mas a vossa cegueira e as vossas paixões humanas impedem que tireis paciência da prudência e da bondade de Deus. À menor nuvem, ao menor atraso das vossas previsões, vós vos lamentais. Sabei, impacientes duvidadores, que nada acontece sem um motivo sempre previsto, sempre premeditado em proveito de todos. A razão do que precede é para reduzir a nada, homens de temores hipócritas, todas as vossas previsões de ano mau para as vossas colheitas. Deus frequentemente inspira aos homens a inquietação pelo futuro, para os impelir à previdência, e vede como grandes são os meios para dar a última demão aos vossos temores intencionalmente espalhados, e que as mais das vezes ocultam pensamentos ávidos, antes que uma ideia de cauteloso aprovisionamento, inspirado por um sentimento de humanidade a favor dos pequenos. Vede as relações de nações a nações, que daí resultarão. Vede que transações deverão efetuar-se, quantos meios virão concorrer a reprimir os vossos temores, pois, como sabeis, tudo se encadeia por isso. Grandes e pequenos virão à obra. Então não vedes, já de todo esse movimento, uma fonte de certo bem-estar para a classe mais laboriosa dos estados, classe verdadeiramente interessante, que vós, os grandes, os onipotentes da terra, considerais gente tosquiável à vontade, criada para as vossas satisfações? Ora bem, que acontece depois de todo esse vai e vem de um polo a outro, é que uma vez bem providos, muitas vezes o tempo mudou. O sol, obedecendo ao pensamento do seu Criador, amadureceu em alguns dias as vossas sementeiras. Deus pôs a abundância onde a vossa cobiça meditava sobre a escassez. E malgrado vosso, os pequenos poderão viver, e sem suspeitardes disso, fostes a vosso malgrado causa de abundância. Entretanto, sucede, Deus o permite algumas vezes, que os maus tenham êxito em seus projetos cúpidos, mas então é um ensinamento que Deus quer dar a todos, é a previdência humana que Ele quer estimular, é a ordem infinita que reina na natureza, é a coragem contra os acontecimentos que os homens devem imitar, que devem suportar com resignação. Quanto aos que por cálculo aproveitam dos desastres, crede-o, se não punidos. Deus quer que todos os seus seres vivam,
O homem não deve brincar com a necessidade, nem traficar com o supérfluo. Justo em seus benefícios, grande na sua demência, demasiado bom para com a nossa ingratidão. Deus em seus desígnios é impenetrável. Busset, Alfredo de Marinat. Nota: esta comunicação, certo nada contém de mal. Encerra mesmo profundas ideias filosóficas e conselhos, muitos avisados, que poderiam levar aos poucos versados em literatura a equivocar-se relativamente à identidade do autor. Tendo-a, o médium que a obtivera submetida ao exame de sociedade espírita em Paris, foram unânimes os votos declarando que ela não podia ser de Bolsé. São Luís, consultado, respondeu: esta comunicação em si mesma é boa, mas não acrediteis tenha sido Bolsé quem a ditou. Escreveu-a um espírito talvez um pouco sob a inspiração daquele outro, e lhe pôs por baixo o nome do grande bispo. Para torná-la mais facilmente aceitável, praticou-a o espírito que colocou o seu nome em seguida ao de Bolsé. Interrogado sobre o motivo que o levava a proceder assim, disse esse espírito: eu desejava escrever alguma coisa a fim de me fazer lembrado dos homens. Vendo que sou fraco, entendi de apadrinhar o meu escrito com o prestígio de um grande nome. Mas não imaginaste que se reconheceria não ser de Bolsé a comunicação? Quem sabe lá ao certo? Poderíeis enganar-vos outros menos perspicazes a terem aceitado? De fato, a facilidade com que algumas pessoas aceitam tudo o que vem do mundo invisível, sob o pálio de um grande nome, é que anima os espíritos embusteiros. A lhes frustrar os embustes é que todos devem consagrar a máxima atenção, mas a tanto ninguém pode chegar, senão com a ajuda da experiência adquirida, por meio de um estudo sério. Daí o repetirmos incessantemente: estudai antes de praticardes, porquanto é esse o único meio de não adquirirdes experiência à vossa própria custa. Muito interessante. Então, a gente só diz aí que tem que continuar estudando e não sermos enganados, né? Cuidar com a nossa orai e vigiai, depois vigiai e orai, e reconhecer a conexão com o invisível, com os bons espíritos. Deixa eu tomar água aqui. Capítulo 32, Vocabulário Espírita. Bom, será que vale a pena a gente estudar ou ler todo esse vocabulário? Sim. Então vamos lá. Agênere, do grego aprivativo e gene, o que não foi gerado. Então, agênere é modalidade da aparição tangível, estado de certos espíritos quando temporariamente revestem as formas de uma pessoa viva ao ponto de produzirem ilusão completa. Batedor, qualidade de alguns espíritos, daqueles que revelam sua presença num lugar por meio de pancadas e ruídos de natureza diversas. Então, quando começou os primeiros contatos, eles batiam nas coisas. Batedor. Erraticidade, estado dos espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados durante o intervalo de suas existências corpóreas. Espírita, o que tem relação com o espiritismo, adepto do espiritismo, aquele que crê nas manifestações dos espíritos, um bom, um mau espírita, a doutrina espírita. Espiritismo, doutrina fundada sob a crença na existência dos espíritos
e em suas manifestações. Espiritista. Esta palavra, empregada a princípio para designar os adeptos do espiritismo, não foi consagrada pelo uso, prevaleceu o termo espírita. Espírito. No sentido especial da doutrina espírita, os espíritos são os seres inteligentes da criação, que povoam o universo, fora do mundo material, e constituem um mundo invisível. Não são seres oriundos de uma criação especial. Porém, as almas dos que viveram na Terra ou nas outras esferas e que deixaram o invólucro corporal. Espiritualismo. Usa-se em sentido oposto ao dematerialismo, crença na existência da alma espiritual e imaterial. O espiritualismo é a base de todas as religiões. Espiritualista. O que se refere ao espiritualismo, adepto do espiritualismo. É espiritualista aquele que acredita que em nós nem tudo é matéria, o que de modo algum implica a crença das manifestações dos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, mas pode-se ser espiritualista sem ser espírita. O materialista não é uma nem outra coisa, disse a filosofia espiritualista. Uma obra escrita segundo as ideias espiritualistas. As manifestações espíritas são produzidas pela ação dos espíritos sobre a matéria. A moral espírita decorre do ensino dado pelos espíritos. Há espiritualistas que encarnem das crenças espíritas. Nestes exemplos, a substituição da palavra espiritualista pelo termo espírita daria lugar a evidente confusão. Estereótipo, do grego ésteros, sólido, é qualidade das aparições tangíveis. Medianímico, qualidade da força do médium, faculdade de medianímica. Medianimidade, faculdade dos médiuns, sinônimo de mediunidade. Estas duas palavras são com frequência empregadas indiferentemente. A se querer fazer uma distinção, poder-se-á dizer da mediunidade tem um sentido mais geral, a medianimidade um sentido mais restrito. Ele possui o dom de mediunidade, a medianimidade mecânica. Médium, do latim medium, meio, intermediário. Pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Mediumato, missão providencial dos médiuns. Esta palavra foi criada pelos espíritos. Mediunidade, é o mesmo que medianimidade. Perispírito, do grego peri, em torno, envoltório, semimaterial do espírito. Nos encarnados, serve de intermediário entre o espírito e a matéria. Nos espíritos errantes, constitui o corpo fluídico do espírito. Pneumatofonia, do grego pneuma e foné, som ou voz. Voz dos espíritos, comunicação oral dos espíritos, sem o concurso da voz humana. Pneumatografia, escrita direta dos espíritos, sem o auxílio da mão de um médium. Psicofonia, comunicação dos espíritos pela voz de um médium falante. E psicografia, escrita dos espíritos pela mão de um médium. Psicógrafo, do grego psique, borboleta, alma, e grafo, escrevo, é aquele que faz psicografia, médium escrevente. Reencarnação, volta do espírito à vida corpórea, pluralidade das existências. Sematologia, do grego sema, sinal, e logos, discurso,
Linguagem dos sinais. Comunicação dos espíritos pelo movimento dos corpos inertes. Tiptologia, do grego tipto, eu bato, logos, discurso, linguagem por pancadas ou batimentos, modo de comunicação dos espíritos. Tiptologia alfabética. Tiptólogo, gênero de médiums aptos à tiptologia. Médium tiptólogo. E aqui nós chegamos ao fim do livro dos médiuns. E foi uma leitura, só uma leitura, e o livro tem que ser de cabeceira para que a gente sempre continue estudando. É o Jorginho que está aí? É não, é minha namorada. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer em vê-la. Prazer meu. E então é isso. A gente sempre tem que manter os estudos, porque hoje, ou os dias que a gente leu aqueles termos, nós estávamos num estado de espírito, tínhamos o coração virado para algum caminho e que aquela mensagem nos soou de uma maneira, a qual, se a gente ler novamente e estivermos com um estado de espírito ou um coração em outro caminho, a gente vai ter uma outra mensagem. As obras básicas todas, elas são sempre, temos que estar sempre estudando elas, né? Sim. Principalmente o Evangelho e o Livro dos Espíritos, Uhum, né? uhum. É, eu tinha dito até para algumas pessoas do grupo aqui da cidade que quando esse livro terminasse, eu não voltaria os nossos estudos de segunda-feira com algum outro livro, para que cada um tomasse a responsabilidade de estudar por si, e quando estivessem preparados, a gente voltaria a se encontrar. Nós tentamos nos encontrar pessoalmente depois que acabou o Covid, na minha casa, aqui. Tivemos 2 encontros e o pessoal achou que continuaria melhor pela internet, pelo computador. Combinamos um horário, o pessoal não aparecia, aí eu mudei para segundas-feiras. É lógico que eu trouxe a conveniência para o meu horário, para a minha agenda, e tenho colocado os nossos estudos lá no grupo, gravados. Perguntei para algumas irmãs se elas estavam assistindo depois ou não, não houve interesse. Então, eu creio que hoje é o nosso último encontro. Mas a gente vai continuar com o nosso WhatsApp, a gente vai continuar com os nossos estudos pessoais. Eu ainda estou pensando aqui se a gente abre outro livro de Allan Kardec, que eu nunca estudei, que é a Gênese, eu nunca estudei a Gênese, para a Já gente estudei já. estudar junto. Então, eu vou pensar, eu vou fazer as minhas Minha orações. irmã, assim, eu sugiro um Hum, estudo híbrido, uhum, porque, Karina, a intenção do grupo é um dia fundar, quem sabe, um centro espírita, né? Que se começa como? Se começa com um grupo. uhum. Um grupo para quê? Para estudar, né? É, essa questão, cada um estuda por si, não dá certo, porque não vai ter aquele atrativo do grupo, né? O ideal é de ter esse estudo agora com a Ô Jorge, sua conexão tá falhando. Suzete, está me ouvindo? Acho que sou eu. ênfase Oi, desculpa. como estava falando, Karina, esse grupo ele surgiu físico, aí veio a Uhum. Covid, aí cada um ficou, mas o ideal é ter voltado para o grupo físico,
Porque é no grupo físico que se faz o ruge-ruge, Nós que se tentamos, faz a... Jorge. Eu sei, eu não tô dizendo assim que não tentaram. Eu tô falando assim, é uma pena que não deu certo, assim, Sim, porque o ideal era o grupo físico, né? Qual é a proposta? O grupo se fortalecer no estudo, né? No debate, para depois sim, o grupo sedimentado no estudo, aí qual o próximo passo? O próximo passo seria a, o desenvolvimento da mediunidade. sim. Aí já teria já aquele grupo de pessoas já teria atraído os bons espíritos, né? A responsabilidade da disciplina, entendeu? Uhum. Todo o material que nós tínhamos, não sei se você lembra que a gente tinha o Evangelho resumido, todo impresso para quem viesse estudar, tá tudo aqui na minha casa. Alguns livros, enfim, tá tudo aqui. Mas eu creio que quando eu estiver pronta, eu reinicio isso. Porque nenhuma das pessoas que fazem parte do grupo querem se comprometer em se unir de novo, em se encontrar, pessoalmente, né? É lógico que eu manteria híbrido, porque, né, você é uma peça muito principal aqui no nosso grupo. Eu sempre chamo ele de grupo de estudos espíritas de Sarasota, mais metade brasileira, né? Porque você está aí. E é um grande, como é que eu vou falar isso em português? Você é um plus, é uma adição muito boa aqui nos nossos estudos, pelo toda a Eu faço experiência isso e com, eu conhecimento que faço você isso com muito, tem. eu faço isso com muito carinho, sabe, Karina? Porque aqui eu tenho, aqui na Casa Espírita, eu frequento a Casa Espírita aqui, né? Uhum, Palestras, reuniões, evangelização, né? Tá entendendo? Então, assim, sim, para mim foi a minha esperança era um dia fundar uma centro espírita em Sarasota, no seu sim. dia da manhã, entendeu? Com certeza. É bem provável de todos um dia se reunirmos aí para morar. Eu digo minha família, minhas irmãs, né? Eu Uhum, tenho irmã aí. A minha irmã aqui, ela tá com um pezinho para ir para aí. Aí não uhum. sei, só o tempo vai dizer. Dudu Entendeu? quer vir de volta, é? Quem é Gudu? É? É o sonho dela. É o sonho Ó, dela. Entendeste? tomara, tomara. Vai ser Mas muito bom. isso é a longo tempo, Sim, entendeu? com certeza. Vamos dizer que a nossa semente a gente plantou, né? Porque esse grupo do WhatsApp tem gente nova que vai entrando, que pede para entrar, não interage, mas recebe todas as informações, todos os nossos vídeos de estudos, enfim. Karina, uma sugestão. Hum, Aí na Flórida tem a Federação Espírita da Flórida, né, em Miami, né? tem. Que eu acredito que tenha uma representatividade aí próximo, em alguma cidade aí, que eu não sei qual é. Hum, Você poderia fazer um contato com eles, uhum, solicitando assim uma orientação de fundar um grupo de estudo, sim, entendeu? Porque eu entendo aí, Karina, porque assim, aqui no Brasil, cada esquina tem um centro espírita, sim. né? Uhum, Aqui mesmo onde eu moro, na Asa Norte, aqui do lado tem um centro espírita, a 300 metros tem a centro espírita que eu frequento, uhum, e no outro lado da cidade, no meio assim daqui, é 7 quilômetros aqui para lá, eu só vou de carro, tem o centro espírita que eu frequento as palestras. entendi. Entendeu? Então, assim, aqui no Brasil é uma profusão de centro espírita, e centro espíritas sérios, entendeu? Nos Sim. Estados Unidos, a coisa é diferente. Hum, A cultura é diferente. Pode ver que a maioria dos centros espíritas aí fundados nos Estados Unidos é feito por brasileiros, sim. né? Mas isso não quer dizer que a espiritualidade amiga não esteja querendo fomentar a proliferação do espiritismo, Uhum, entendeu? sim. Então, assim, seria muito bom mesmo se tivesse uma condição assim de ter um grupo, né? Hum. Entendeu? Sabe que tem Mas uma assim, igreja aqui que ela é. Eles se chamam de igreja, mas eles chamam de Center of Light, é o centro da luz.
e eles tratam de assuntos espiritualistas. Eles não são kardecistas, mas têm os seus fenômenos, enfim. E é lógico que não são todos os dias da semana que eles funcionam. As igrejas evangélicas aqui, funcionam a mesma coisa. E os dias que eles não tratam com os americanos, eu creio que existem pastores brasileiros que fazem a pregação em português. E aí, de repente, nessa igreja do Center of Light, que eles chamam aqui, eles poderiam, sei lá, conversando com eles, a gente poderia ter um dia da semana com algumas horas para poder levar e conversar, falar que a gente vai falar sobre o kardecismo, estudos em português Seria uma proposta razoável, Karina. e trazer a comunidade, né? Exato. Porque o importante aí seria o seguinte, seria nós influenciarmos o grupo com a doutrina espírita, não Uhum, o inverso, que seria o inverso, trazer propostas, é, como posso dizer, não cristãs para dentro do movimento. Por exemplo, o que Divaldo foi aqui uma vez em São Paulo fazer uma palestra. uhum, Aí ele observou que ele tinha que parar a palestra porque era costume o pessoal entrar na cabine, tomar um banho de cristal. uhum, Claro, ele não quis criar celeuma, ele parou a palestra, achou estranho, parou a palestra, foi lá, depois voltou e continuou a palestra. Aí uhum. depois ele falou e chamou a atenção do rapaz, do diretor do centro. Falei, olha, eu vim aqui para falar de espiritismo, cristal, é, é, cristal, é, Cromoterapia. cromoterapia, etc., não fazem parte da doutrina espírita. Pirâmide e não sei o quê, tá tudo misturado, entendeu? Então Uhum, isso não é legal. Ou você quer ser, digamos assim, da doutrina espírita ou não. E aqui no Brasil tem isso também. Então, assim, ter esse cuidado. Ah, é um grupo espírita, kardecista. Ah, então vamos fazer o seguinte: vamos estudar também. É, eu não sei, acho que é Helena Blavatsky, né? Que é uhum. aquela Filósofa, irmã famosa do século XIX, sim. né? Que iniciou o movimento da. Eu esqueci como que ela fez. É o Ela fundou ocultismo física quântica. Ela fundou uma seita na Europa, muito famosa, e ainda é famosa ainda hoje. Então, assim, tome esse cuidado, entendeu? Sim. Agora, sim, eu sei que é uma tarefa árdua, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito árdua, né? Uhum, Por conta da cultura, porque é o seguinte, os Estados Unidos é a meca do consumo, é a meca do materialismo no sentido de consumo. uhum. E você levar uma proposta para se apegar sobre isso, não é fácil, né? Mas eu acredito que nada melhor do que o tempo, Karina. Sim. Nada melhor do que o tempo. E assim, a semente foi lançada com certeza. Agora, voltando à sua proposta de você levar um dia da semana para estudar catecismo, seria interessante, lá nesse Centro da Luz, Uhum, entendeu? Só ter o cuidado de não deixar, no dia da doutrina espírita, ser contaminada com outras ideias. uhum, Sabe por que eu digo isso? A espiritualidade, ela quer um propósito. Ela quer boa fé e boa vontade. Conheci um amigo que foi para a Inglaterra, morar em Londres. uhum. Hoje ele é cidadão londrino, é casado com a cidadã britânica, tem 2 filhos, já é cidadão britânico, já tem dupla cidadania. Sabe como ele começou no centro espírita dele? Hum. Num, como é aqueles pubs ingleses? Sim. Era assim, é mais ou menos assim. Quintas e sextas era festa. Quintas, sextas e sábados. Aí, no domingo, ou na segunda e na terça, era um centro espírita. E detalhe, ele conseguiu convidar.
ele aproveitou uma oportunidade que Raul Teixeira estava em Londres e Hum, conseguiu chamar o Raul para fazer uma palestra. Aí o Raul falou com o seguinte comentário: vocês não sabem da trabalheira que está dando para os espíritos, porque quando aqui é um pub, tem uma certa classe de espíritos, mas quando é centro espírita, muda por completo. Então, basta ter a boa vontade, que a hum, espiritualidade, Carlinhos, está em tudo que é canto. sim. Ela só quer um propósito sadio, um propósito complementado com Cristo, um Uhum, estudo sério, que eles vão estar aí. Não tenha dúvida disso, sim, com certeza. entendeu? Eu lembro Mas de o ter importante, comentado aqui que quando eu comecei a estudar o kardecismo, nossa salinha era num sanatório. Então, basta ter conhecimento da missão e boa vontade de coração, com né? certeza. Mas, assim, sempre fui muito satisfeita e feliz por não ter desistido, de ter continuado. Algumas falhas aí, as férias prolongadas, mas conseguimos terminar os 3 livros. E com Eu, certeza eu não eu, tinha, eu nunca eu tive. gostaria de ver esse grupo ainda atuante aí, aquelas palestras, aquelas debates calorosos que nós tínhamos, né? Mas, de Sim, repente, por questões outras, aí cada um tem a sua consciência, cada sim, um foi se afastando, né? Cada um foi procurando outros afazeres, aí não tem o que fazer, né? sim, com certeza, com certeza. Mas sabemos da nossa missão, somos gratas por ter tido essa oportunidade de ter lido todas as vírgulas desse livro, desses livros, que com certeza está gravado no nosso subconsciente e quando a lição tiver que ser lembrada, a gente vai, ó, lembrar a espiritualidade. Se a gente conseguir manter nosso coração puro, orando, vigiando, sendo o exemplo, amando o próximo, né? Como a gente tem que seguir todas as lições, a gente vai despertar todas essas lições no momento certo. E na maioria das vezes, isso eu posso dizer que é meu caso, que quando eu vou conversar com alguém, sempre tem algum exemplo teórico para dar, algum exemplo da nossa própria vivência, ou da vivência de alguém, de algum testemunho histórico que a gente já ouviu, para essa pessoa. Então, as lições sempre vão estar vivas dentro de nós, que eu tenho certeza que a gente sempre vai lembrar delas. E sempre manter os livros perto, né? A gente tem que continuar estudando, que é aquilo que eu falei, a mesma mensagem nunca soa a mesma em dias diferentes. Tá bem? Eu agradeço vocês dois, com certeza, por estarem aqui, porque houveram algumas leituras que eu estava só com a espiritualidade, ou seja, não muito só, mas só aparecia o meu quadradinho aqui. E sempre muito bom ouvir de você, Jorge, de toda a sua experiência, de todas as lições de vida que você trouxe. Suzete também sempre fez, por mais que fique quietinha, mas sempre traz dentro dessa egrégora que eu acho que é enorme, porque a espiritualidade está sempre conosco, sempre adicionou, sempre trouxe força para esse nosso pequeno grande grupo. E minha irmã, lembrando, né? O nosso irmão Albérico, quando ainda faz parte do grupo, não é isso? Faz, faz. Você pode também, o Albérico, ele tem um plus a mais, né? Que Sim, eu não sou médio ostensivo, ele é o médio ostensivo sim. e ele tem um contato direto com a espiritualidade amiga. E é Uhum, uma pessoa que pode também trazer esclarecimento sobre o grupo, sim, com entendeu? certeza. Alguma orientação de como proceder, entendeu? Uhum, Albérico, nós terminamos aqui o livro dos médiuns. O grupo se ficou assim meio fraquinho, né? Mas ele pode dar um conselho também. Você pode uhum, falar também o que você falou para mim. Olha, tem um grupo assim, assim, o que é que você acha? uhum. Entendeu? Ele Sim, pode trazer um contributo, né? A mais também.
Eu vou falar com ele, entendeu? eu vou telefonar para ele. E é isso. Jorge, gostaria que você terminasse com aquela oração bem linda, como você sempre faz, no nosso estudo de hoje. Tá bom. Vamos mentalizar Jesus de Nazaré, que Ele é o nosso pastor, caminho, verdade e vida. Jesus, nessas horas delicadas, difíceis, mas abençoadas, orienta-nos, Senhor, intui-nos, mostra-nos o caminho. Sabemos que o caminho leva à luz, mas temos que ter boa vontade, humildade, sacrifício e termos a consciência que não somos pessoas perfeitas, somos vagarosos viajantes das trevas para a luz. Nessa hora grave em que a humanidade se debate, que é tão rica de conhecimentos, mas tão pobre de bons sentimentos, fortalece-nos, Senhor da vida, que possamos ser úteis na vossa seara, onde quer que estejamos, no corpo ou fora do corpo, encarnados ou desencarnados. Jesus, te suplicamos que possas envolver este grupo, possas envolver cada lar aqui representado, possas envolver todos os lares da terra. E como nós sabemos que a equipe de luz e de amor possa estar presente, e sabemos que está presente, e que possamos estar sempre conectados com eles. Muito obrigado, Jesus. Fortalece-nos, orienta-nos e conduza-nos para o bem. Deus seja louvado. Assim que seja. Minha irmã, estou aqui Uhum. no seu aguardo, Tá bem. certo? Tá certo, Jorge. Lembre-se também de ter um tempinho e falar com o Albérico. Sim. Hoje mesmo eu já vou mandar uma mensagem com ele e a gente vai conversar, Tá certo. tá bom? Tá bom, gente. Boa noite, Tá. viu? Boa Obrigada, viu, noite, gente? Jorge. Deus Ah, abençoe. Boa noite, Suzete. Tchau. boa noite, tchau.